na Bolsa, a gente tem muitas empresas de energia, mas elas são divididas, pelo menos nas 3 classes principais, né, que é transmissão, geração e distribuição. Como é que diferencia cada uma delas, né, de perfil, até de entrega de resultado, previsibilidade, enfim? Como é que são separados esses 3 subsetores? Tá. Acho que, primeiramente, é bom lembrar que hoje você já tem empresas integradas, né? Ou seja, você tem empresas que já atuam nos 3 segmentos, até mesmo em 4 com comercialização, né? Então, a tendência está cada vez mais nessa de caminhar para isso, não só a nível Brasil, mas a nível global, tá? Mas especificamente, né, como eu coloquei antes, transmissão, né? Hoje você tem 2 ou basicamente 3 empresas puras de transmissão. A Alupar na minha concepção, é a melhor, é a nossa sócia, inclusive. Ela tem um pouco de geração, mas acho que a essência, pelo que ela é conhecida mesmo, é a parte de transmissão, apesar da geração também ser um braço de forte crescimento e oportunidade que a empresa toca bem. E você tem ainda a CETEP e Taesa. O setor de transmissão, por natureza, são margem EBITDA muito alta. Você tem um capex de manutenção extremamente baixo, né, menos de 1% da receita. E a sua receita, a partir do momento que você ganha um contrato e você coloca esse contrato em operação, essa linha de transmissão, essa subestação em operação, você tem lá a sua receita por um contrato de 30 anos que reajusta a inflação. Então você tem pouco risco você não tem risco de volume, inadimplência extremamente baixa, né, previsibilidade alta, risco de operação, né, relativamente reduzidos comparado a outros segmentos. Então é o setor mais previsível, mais, diria assim, boring dentro do setor, mas que obviamente se você ganha com bons retornos, etc., acaba virando uma excelente proxy de renda fixa, né? Proxy, tá? Não é equity, mas é muito estável, muito previsível. Tá? Aí uma geração de caixa, facilidade de alavancagem, etc. Tá? E esse é um ponto super legal do setor de infraestrutura. Você pega em momentos de cenário de crédito mais restritos, esses segmentos, né, seja energia, até mesmo rodovia e saneamento, são setores que, por mais que o crédito fica mais restrito porque teve um problema na Americanas, ou até mesmo numa Light, etc., nas empresas boas, para esses segmentos, você tem crédito. Aí você não vai ficar sem crédito. Vai ficar um pouco mais caro, os bancos obviamente aproveitam isso para tirar um fizinho a mais, subir um pouco o spread e tal, mas você consegue ajustar prazo, etc., e, consequentemente, sofrer menos nesse impacto com uma coisa que o varejo acaba sendo, enfim, amassado nesse sentido, e outros setores também mais cíclicos. Tá? O setor de geração, você também tem empresas puras de geração, tem a Ômega aí, que é uma empresa focada em geração renovável, uma empresa boa, bem gerida. Você tem aí, pensando alto aqui, só de geração, tem a AES também, né, que é uma empresa pura de geração. Pensando alto assim, rapidamente, de empresa de só geração, que me vem na cabeça são só essas 2, tá? Posso estar esquecendo alguém aqui. A geração, você tem aí obviamente diferentes fontes, né? Você pode ter uma fonte hídrica, né? Você pode ter uma fonte solar ou eólica, ou você pode ter fontes aí térmicas, né? Tem a Eneva também. A Eneva é uma térmica, é uma empresa mais focada em térmicas aí, apesar de ter renovável também. Mas tem o EIP na parte de exploração de gás. São setores que, dentro do mercado regulado, que é a origem do setor, são também bastante previsíveis, né? Aqui você tem um pouco mais de risco na questão de geração, né? Então, aí especificidades regulatórias, né? No caso das hídricas, você tem GSF, no caso das eólicas e solar, você tem as questões do vento e do sol, quanto que vai gerar de fato, vis-à-vis a expectativa. Né? Na questão térmica tem se vai ser despachada, não vai ser despachado. Então, tem aí, cada um tem as suas respectivas particularidades, mas também tende a ser um setor com bastante previsibilidade dentro do mercado regulado. O mercado livre também, acho que é um mercado que vem crescendo bastante, hoje é mais ou menos 40% aí do mercado de energia do Brasil já é o mercado livre, vai crescer muito a partir do ano que vem, abre aí para os clientes de alta tensão, vai abrir 100%, então deve crescer bastante esse mercado e, consequentemente, abre uma oportunidade e é uma transição que está acontecendo, né? O setor regulatório, o setor elétrico, né, por conta de questões regulatórias, está tendo uma metamorfose aqui e as empresas têm que estar se preparando para isso. Então, o mercado livre, obviamente, você tem um risco de crédito um pouco mais complexo, depende de como é que você negocia a parte. A questão contratual, né, também exige aqui um pouco mais de análise, etc. Porque antigamente o setor regulado era basicamente quem ganhava o leilão, e no começo era quem tinha o melhor, por exemplo,
a melhor engenharia, ou o melhor fornecedor, ou o melhor custo de funding. Hoje você tem que juntar tudo isso. É a questão de jurídica do contrato no Mercado Livre, é a questão da engenharia para construir bem, o custo do funding bom, a inteligência de arcabouço jurídico, o regulatório que você vai colocar, se é um modelo de autoprodução por equiparação, se é um contrato bilateral, um PPA, como é que é o risco de crédito que você vai estar fazendo desse off-taker, do comprador de energia, quais são os prazos. Então, a complexidade, ela aumenta, né, e obviamente dá espaço aí, eu acho que tem empresas fechadas, né, a gente é acionista da Comer, que é uma empresa, acho que está na vanguarda desse setor, a Casa dos Ventos, que é uma referência também na parte eólica, vem fazendo um trabalho excelente com isso, as empresas grandes também, tá? Então, acho que a Eletrobras vai ser um caso disso emblemático, você tem aí a Copel aí sendo privatizada também, tem uma oportunidade enorme aqui de extração de valor, entre outras. Tá? O que muda na prática ser um Eu mercado? diria que tem só para resumir, a geração é a usina, a transmissão é o linhão e a distribuição é o poste na rua. A distribuição é quem vai levar a energia para sua residência, grosso modo, simplificando. Então, a distribuição é quem leva a energia para a residência, a transmissão é quem leva a energia do gerador até a distribuidora que vai levar para sua residência. A distribuidora é o last mile, no final das contas, tá? A transmissão, obviamente, está levando energia. O Brasil tem dimensões continentais, né? A gente tem mais de 170 mil quilômetros de linha de transmissão hoje. É um número bastante relevante. Por quê? Porque a eólica tem que, né, de preferência, estar no Nordeste, apesar do Sul ter uma capacidade boa. A solar, ela é mais espalhada. As hídricas é onde tem reservatório. Não adianta, eu vou fazer uma hídrica em São Paulo. Não existe isso, entendeu? Então, obviamente, você tem que ter as linhas de transição para poder ter isso, e o sistema ser interligado ajuda, né? Porque daí você tem uma restrição de chuvas, por exemplo, no Sul, mas porque você tem um sistema interligado, você consegue preservar. Isso quem faz é o ONS, o Operador Nacional do Sistema. Ele vai lá e fala, preserva aqui, consegue trazer energia do Nordeste graças às linhas de transmissão. E a gente tem um pipeline enorme de investimento em linhas de transmissão no Brasil por conta desse crescimento que a gente tem ainda de fontes renováveis no país. Sobre distribuição, qual que é o risco que tem aí na operação, né? Na transmissão eu entendi que o risco é bem menor, né? Na geração tem até aspectos, né, um pouco exógenos, né? Você não controla muito a questão do clima, mas na distribuição, qual que seria o risco? Não é uma analogia super correta, mas talvez é uma forma fácil de entender. Na transmissão e na geração com contrato de longo prazo, você tem um risco pré-fixado. Ou seja, você contratou a sua receita e você vai ter aquele contrato, sua taxa interna de retorno ela é meio pré-fixada, salvo se você tiver alguma mudança de premissa importante, mas as premissas são bem imprevisíveis. Na distribuição, o seu risco é um pós-fixado com crescimento. Então, uma vez que você botou uma geração e uma transmissão de pé, você não tem investimentos adicionais naquele projeto específico. Você pode ter na sua plataforma, naqueles projetos não. A distribuição, ela existe necessariamente com investimentos constantes. Então, as distribuidoras, na sua maioria, investem aí entre 1,5 vezes, 2 vezes, um pouco menos, um pouco mais, mas a depreciação. Enquanto na geração e na transmissão é irrelevante isso, o capex de manutenção. Então, a distribuição é um business de crescimento no qual você tem hoje uma base de ativos que vai tendo ajustes pelo WOC regulatório com as suas revisões tarifárias, que podem variar de 3, 4, 5 anos. Nos outros não tem esse tipo de impacto. Você tem um contrato fechado. Na transmissão você até tem uma revisão tarifária, mas ela é pouco relevante no todo, tá? Mais na variação do custo de dívida, não impacta relevante o retorno. Então, seu retorno está prefixado. Então, ou seja, eu ganhei um retorno bom em 2016, ganhei lá com retorno de IPCA mais 20, por exemplo, um projeto de transmissão, por mais que a NTNB fechou em 2020 para R$3, enquanto ela estava 7, né? E os próximos e os leilões agora estão saindo a IPCA mais, bom, teve algumas coisas malucas aí durante 2017 a 2021, 2022, que nas nossas contas o retorno está dando IPCA mais 4, 5. Era tipo patriótica, literalmente, de players privados. Menor sentido, mas é o que é. Mas você não tem a sua contratação de retorno está fechada, né? Ela não vai mudar. Já na distribuição, o WOC, assim, os juros fechou, o Brasil virou, né, um país mais estável. O Brasil é cíclico, mas assumindo que a gente virasse os Estados Unidos ou uma Suíça, de fato o retorno da distribuição tenderia a cair por conta das revisões tarifárias. Tá? Então, essa é a grande diferença. Tá? A distribuidora ela é o agente arrecadador, ele que é responsável por arrecadar impostos, paga energia e etc. Varejo. É um business... quase lá. Ele que você paga a sua conta para a distribuidora no final, né? Então,
ele tem um trabalho de gestão, então a gestão é muito mais importante na distribuição. Não é à toa que as estatais, em transmissão, em geração, elas se seguraram. A Eletrobras estava aí até hoje. Mal, mas estava, né? Sobrevive. A gente tem outras, tem CEMIG, tem Copel. Hoje tem gestões privadas, gestões de governos mais liberais, que estão com uma gestão muito boa, tanto CEMIG como Copel. Mas assim, são empresas que sobreviveram por esse período. Você vê, as distribuidoras quebraram, porque exige uma gestão, é um dia a dia muito mais complexo, e a margem pequena, então, consequentemente, se você não fizer isso bem, você quebra, que foi o que aconteceu com a maioria das outras empresas. Hoje você tem duas grandes referências em distribuição no Brasil, que é a Equatorial e a Energisa, né? Você tem outros grupos aí, né? A Energia, a distribuição vai bem, né? Mas CPFL, enfim. Mas essas duas são, acho que, os dois principais players de referência. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.